Galerinha, vamos lá, a prof vai dar início à nossa aula de geografia hoje. Vou compartilhar com vocês aqui a tela, página 6 de geografia. Só um pouquinho, antes de a gente dar início ali na apostila, nós vamos socializar aquela pesquisa que vocês fizeram de geografia, que era para colocar o significado lá no caderno de altitude e altura, tá? Vamos lá. Quem já está com o caderno aí em mãos, que quer fazer a leitura aí? Eu te mandei foto, né? Eu tô aqui. Sim, mandou foto. José, pode fazer a Você, leitura, José. eu já... Eu já mandei. Professor? José, oi? Posso ler? Pode Depois do começar. José, posso ler? Posso ler depois do Pedro, Pro? Depois do Pedro, posso ler? Pessoal, só um pouquinho, vamos lá. O José vai fazer a leitura, o Pedro vai fazer a leitura e o Francisco vai fazer a leitura, tá? O significado ali é a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa. A Giovana também pode ler, tá, Giovana, que tu pediu. Eu vou escutar só esses 4 alunos, tá? É o mesmo significado de todos, tá, pessoal? Vai, José, pode começar. Atividade de geografia, página 5. Significado de altura, qualidade do que é alto. De altitude, maior altura, o ponto mais alto de uma elevação qualquer. Ótimo. Vai, Pedro, pode fazer a leitura do seu. Dona Pissarras, Pedro Teixeira, atividade, significado. Altitude é a distância vertical medida entre um ponto e uma superfície de referência. Altura é a Não, calma aí. Ô, professor, tem uma letra errada. Tá de caneta. Noção de um corpo considerando verticalmente. Foi, Pedro? Só que tem uma letra errada, daí me confundi. Tá bom. Joia. Vamos lá. Francisco. Dona Pissarras, significado de altitude. Altitude é a distância vertical medida entre um determinado ponto e o superfície, alguma coisa assim, medida do mar. A altura é uma medida. Joia, Francisco. Giovana. Ô, prof, eu fiz 4 de cada um. Posso ler as 4? Se for pequenininho, pode. Tá. Significado. Variar Pissarras, 2 de 6 de 2020. Sabe que eu não Parte da palavra altitude, ou elevação vertical de um ponto qualquer da superfície terrestre. Ô, Giovana, a prof não tá nem te escutando. Tem que falar bem alto. Tá. Balneário Pissarras, 2 de 6 de 2020. Significado da palavra altitude. 1. Elevação vertical de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao nível zero ou dos oceanos. 2. A maior altura. O ponto mais alto de uma elevação qualquer. 3. Ângulo de elevação de um astro ou relação à linha do horizonte. 4. Elevação sublimidade. Significado de altura. Qualidade do que é alteza. Dimensão 2. Dimensão de um corpo considerado
verticalmente da base ao cimo. 3. Tamanho de alguém ou algo. Estrutura. 4. Ponto elevado, elevação, cume. Ótimo, Giovana. Parabéns. Pessoal, vamos lá. Não esqueçam de enviar foto para a professora da pesquisa, tá? Quem não enviou ainda. Vamos lá. Em continuação, na nossa apostila, nós estamos trabalhando em geografia sobre paisagens brasileiras, relevos e rios, né? E aí, nós vamos continuar ali na página 6 da nossa apostila. Vou compartilhar com vocês aqui. Pessoal, vamos lá. Vamos começar a leitura ali. O Brasil, em geral, não apresenta altitudes muito elevadas, pois seu relevo, formado há mais de 500 milhares de anos, foi se modificando ao longo do tempo. Essas alterações estão relacionadas às ações da natureza, ou seja, mudanças de temperatura, ações do vento, da água, da chuva e dos rios sobre as rochas, principais agentes da natureza que modificam o relevo, provocando a erosão. E as ações do ser humano, que transformam um relevo de acordo com seus interesses e modo de vida, muitas vezes sem levar em consideração as consequências de seus atos em relação ao ambiente, utilizando sua força de trabalho e tecnologia, por exemplo, recortam morros para construção de rodovias e ferrovias, alteram terrenos para construir prédios, túneis, pontes, indústrias e represas. Pessoal, então assim, o relevo, né, ele foi formado há mais de 500 mil anos atrás. E ele se modifica por tem duas características ali que o relevo pode ser modificado. Primeiro, pelas ações da natureza, né? Quantidade de chuva e por causa do vento, né? Muito vento, por causa do rio que passa sobre as rochas, né? Isso são provocados pela natureza. E pode ser modificado, um relevo pode ser modificado pelas ações humanas, né? Que aí as ações humanas, o pessoal aí não tem muita noção, né? Vai lá e desbarranca, igual tem uma imagem ali do lado, ó. Eles aí fazem, eles utilizam da força do trabalho, né, de tecnologia, e aí para construções de rodovias, ferrovias, né? Quantos lugares a gente passa por aí e vê que em volta são duas rochas, ou em volta são duas montanhas, né? E a gente passa numa rodovia no meio, né? Isso tudo é o ser humano que acaba modificando o relevo, né, pessoal? Até ali em Balneário, quem vem de Itapema para Balneário, a gente passa dentro de um túnel bem grandão. Esse túnel, ele fica no meio, né? Ele passa por dentro de uma montanha, certo? E essa montanha Passou nele, prof, ele é muito grande. É bem grande. E se vocês observarem quando passar novamente por dentro do carro, né? Claro, não vão botar a cabeça para fora do carro. Se vocês observarem ali pela janela, é tudo rocha em cima. Ou seja, eles pegaram essa montanha, abriram esse espaço no meio ali, né? Tiraram aí, quebraram, enfim, fizeram o túnel no meio da rocha. Passa por dentro da montanha ali, né? Passa por dentro do morro. Né? Não é bem uma montanha, é um morro, né? Então, esse túnel passa por dentro. Isso se chama, são ações do ser humano que aí modificam o tipo de relevo que tem, tá? Oi? Hoje, todas as aulas são até as 3? Hoje, aula até as 3? Comigo é até as 3, tá, Pedro Henrique? Mas depois não tem mais, não? Aí depois tem que dar uma olhadinha lá no horário das aulas, tá? Depois tem geografia. Geografia comigo agora. Matemática. Pessoal, vamos lá. Yasmin, você quer falar alguma coisa? O meu pai,
ele alugou um terreno para construir um sítio, mas para chegar lá é no interior de São Paulo. E tem uma montanha bem grande que a gente vai rodando ela para poder chegar, porque é no alto de um morro o sítio. É, joia. Pessoal, vamos lá. Agora a gente vai realizar aqui a sessão lápis na mão, tá? Leia as fotografias e as legendas a seguir. Depois, escreva uma frase explicando por que o relevo de cada uma das paisagens foi modificado. Extração de ferro em Eudório dos Carajás, no Pará, em 2014. E obras do trecho norte da Rodonel Governador Mário Covas, em Guarulhos, em São Paulo, 2014. Galera, agora aqui embaixo nós vamos anotar o porquê. Por que o relevo de cada paisagem aí foi modificada? Vamos começar aqui na extração de ferro. Por que vocês acham que foi modificado esse relevo aí da extração de ferro? Porque, tipo, eles vão extraindo, tirando terra, que aí vai baixando. Exatamente, para extração, né? Para fazer a prática aí da extração mineral, né? A extração do ferro. Então, vamos colocar lá. O relevo foi alterado. Calma aí, prof. Ó, o primeiro ali, né, foi porque eles construíram ali, então, nessa parte do relevo, uma mineradora, e aí estavam fazendo a extração de ferro. Por isso que modificaram o solo naquela região, né? Por isso foi modificado aí o relevo daquela região. E ali da obras... Oi, André. Aquele Moabout? Então, aquele morro, tu viu? Eles estão destruindo tudo, velho. Agora tem um morrinho bem pequenininho. Ali dentro mesmo? Dentro da Báltica, quando tu passa a BR não tem aquele morro, então cada vez estão destruindo mais. A professora não passou ainda por ali. Ou quando Da eu passar, Báltica, André? vou dar uma olhada, tá? Vamos lá, pessoal. Em continuação, agora ali tem obras do trecho norte da Rodonel, lá em Guarulhos. Por que vocês acham ali que o relevo, né, esse morro que tinha ali, foi modificado? Eu já passei por lá. Ah, que legal, Bia. Tu morava lá, né? Agora está tudo bem bonitinho lá. Vamos lá, pessoal. Por que foi mudado aqui esse relevo? Porque, tipo, eles cavam um túnel, aí a terra baixa... Porque o morro foi modificado para a construção aí de rodovias, sim, né? E estradas. Então, vamos lá. O relevo, o morro, né, ali na imagem, foi modificado para construções de rodovias e estradas. Foi, pessoal? Calma aí, prof. Agora, prof. A professora vai colocar a imagem, a foto também depois lá no só grupo, tá? Construções. Eu só vou abaixando aqui para mim já começar a leitura aqui de baixo, tá? Pessoal, vão acompanhar. Quem já copiou tudo, vai acompanhando a leitura aí na sua apostila, tá bom? Lá na página 7 agora, diz assim, formas do relevo brasileiro. Eu preciso abaixar aqui para mostrar o mapa para vocês. Vou só mais 2 minutinhos e a prof já vai apagar, tá? Pode apagar.
Tá, Não apaga não, professor. Eu ainda tô fazendo. Eu vou esperar mais um minutinho aí. Última palavra. Foi, pessoal? Não. Foi. Foi. Foi o primeiro aqui? Uhum. Pedro terminou ali o segundo? Sim. Tô quase acabando. Pessoal, vamos lá. Vamos observando ali na página 7 o mapa que tem do Brasil, que tem ali as formas do relevo brasileiro. Observem Não. ali no mapa. Deu, Pedro? Aham. Ó, observem aqui no mapa. Conseguem observar que cada corzinha dessa é um tipo de relevo. Aqui do lado, né, na legenda do mapa, a gente consegue observar. De marrom, planalto. De amarelo, depressão. E de verde, planície, tá? E a gente consegue observar aqui o que tem. Prof, E como assim relevo. depressão? A gente já vai ver o que é cada um, tá? Vamos lá. Aqui embaixo diz assim, ó. Que formas de relevo há no Brasil? É planalto, depressão e planície. Planícies, exatamente. Então, vamos anotar ali do ladinho. Planícies? Planalto. Planícies. Planície. E depressão. Deu. Foi? Uhum. Sim. Agora, ali na letra B, está perguntando de que forma de relevo predomina na unidade federativa onde você mora. O que é uma unidade federativa mesmo? Os estados. Estados. Ali em cima no mapa, Planalto. o que predomina mais? Planalto. Planalto. Então, vamos anotar ali Planalto. Tem um pouco de depressão, mas é mais planalto. Mas o que predomina mais é o Planalto, né? Então, vamos E a gente aqui é planalto, porque se tu olhar ali bem na costa é marrom. É, Planalto. Vamos lá. Agora, em continuação, vem a explicação de planaltos. Vamos saber o que é planaltos. Vamos lá. São formas de relevo. O que é um relevo, pessoal? Relevo é o solo, tá? Vamos lá, vamos por partes. Relevo é o solo, é o tipo de solo que se encontra na região. É o tipo de solo que a terra, o tipo de terra ali de solo que a gente encontra em cada região se chama relevo, tá? Vamos lá. Planaltos são formas de relevo com superfícies geralmente onduladas e bordas irregulares devido ao intenso... Oi. Prof, eu não vi a B. Eu não vi a B. A B são, se você observar ali no mapa, tá perguntando o seguinte: que forma de relevo predomina na unidade federativa onde você mora? Onde você mora, Sara? E Pissarras. Não, unidade federativa, quer dizer estado. Santa Qual é o Catarina. estado? Santa Catarina. E ali no mapa, o que predomina ali no mapa? Qual é o relevo que predomina ali no mapa? É Brasil? Ô, Sara, a professora tá observando que você e a Maria Alice, vocês estão só brincando, tá? Então, assim, ó, presta atenção na aula, acompanha junto com a professora, senão aí fica bem complicado, tá? O que predomina no estado de Santa Catarina, Sara, é o Planalto, tá? Anota ali na tua apostila Planalto. Pessoal, vamos continuar.
Planaltos são formas de relevo com superfícies geralmente onduladas e bordas irregulares devido ao intenso processo de erosão. Pessoal, se a gente voltar um pouquinho lá na apostila, aqui ó, tem uma explicação da erosão. Erosão é um desgaste dos materiais que formam as rochas e seu transporte para as áreas mais baixas da superfície terrestre. Ou seja, aqui a deposição, aqui a erosão, certo? O que que acontece? Quando ocorre erosão, é quando essa terra que está aqui, essa superfície aqui, né? Ela vai o quê? Caindo. Isso se chama erosão, quando vai meio que desmoronando, né? Isso é erosão, é o desgaste de materiais que formam as rochas, tá? Não é bem um desmoronamento, tá? A erosão é quando as rochas da superfície vão desgastando e aí elas vão caindo, né? Vão se transportando para as áreas mais baixas da superfície terrestre. Ou seja, se a rocha está aqui em cima a rocha começa a ter erosão, certo? Começa a desmanchar a rocha aqui. Ela vai caindo pela superfície até ficar aqui. Isso se chama deposição, que é onde está a erosão aqui de cima, onde cai a rocha e vai para baixo da superfície. Conseguiram compreender o que é erosão? Pessoal? Acho que sim. Joia. Então, voltando lá em Planaltos. Então, planaltos são as formas de relevo com superfícies geralmente onduladas. O que dizer, então, que o relevo tem o quê? Ondulações e bordas irregulares, ou seja, bordas quer dizer o final, né? Então, bordas irregulares, devido ao intenso processo de erosão, ou seja, devido ao intenso processo aí de erosão das rochas, né? Das rochas e aí se dissolver e cair para uma superfície mais baixa. Dependendo da natureza das rochas, os planaltos podem assumir diferentes formas, como chapadas e escarpas. Chapadas são elevações com o topo plano, em forma de mesa, como a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Já as escarpas, também chamadas de serras, lembram um degrau e podem aparecer nas bordas do Planalto, como a Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Pessoal, aqui tem exemplos. Relevo de Planalto em Aiuruoca, em Minas Gerais. Ó, aqui tem um relevo de Planalto. E aqui, Parque Nacional da Serra. Conseguem observar que aqui, olha a diferença de um para o outro. Aqui na Serra, que eles chamam também de escarpas, tá? Aonde tem serra, a gente conhece mais como serra, certo? Só que o nome disso se chama escarpas. E se vocês observarem, olha aqui, ó, eles são irregulares, né? E é como se fosse um degrau, né? Que dá para ir subindo de uma para outra, certo? Aqui, ó, já se chama chapada, certo? São chapadas, isso, exatamente, porque elas são retas como uma mesa, né? Vamos lá. Montanha é uma grande elevação natural do terreno, com altitude superior a 300 metros, formada por um agrupamento de morros. As principais montanhas brasileiras situam-se ao longo das serras, localizadas nas áreas de planaltos, e apresentam origens e altitudes variadas que atingem até 3.000 metros. Pessoal, depois vocês acessem o QR Code aqui da página 8, tá? Bem legal. Acessem ali. E aí aqui, pessoal, vocês vão realizar na página 9 a seção Vamos Brincar. Escreva a inicial de cada figura no quadrinho correspondente para descobrir o nome da montanha mais alta do Brasil. Vamos lá. Então, o que vocês vão fazer? Cada desenho aí tem uma inicial, certo? Vocês vão colocar a inicial de cada desenho. Vamos lá, vai dar um tempinho para vocês realizarem. Já fiz.
Coloquem aí a inicial de cada desenho. Acabei de fazer. Posso Vai. falar, prof, depois? Pico Da da neblina. Berlina. Pico da Berlinda. Não. Não é isso, Bia. É pico da neblina. Neblina. Pico da neblina. Ô, prof, Oi. é o pico é a montanha mais alta do Brasil, né? A montanha mais alta do Brasil. Então, por isso é pico da neblina, fica na neblina. É, Neblina. exatamente. Porque ele vai até na neblina. Pico Não da é o neblina. Everest, Pro? Oi? Não é o Everest? O Everest. Não. É o Pico da Neblina. O Everest é a montanha mais alta do mundo. Não do Brasil. Ah, tá. O Everest não fica no Brasil. Não fica no Brasil, exatamente. Pessoal, vamos lá. Agora, em continuação, depois vocês podem colorir, tá, pessoal? Vocês podem pintar aí os desenhos que estão aí na apostila para ficar bem bonitinho, né? Bem caprichado. Depois, pessoal, em continuação, na página 9 ainda, fala sobre depressões. Vamos lá. As depressões são relevos rebaixados em relação às áreas ao redor, ou seja, os planaltos. Apresentam formas planas ou onduladas, suaves, devido aos processos erosivos. Um exemplo desse tipo de relevo é a depressão sertaneja, no Nordeste do Brasil. Ô, prof, Vamos lá. Visita o município de Arco Verde, Pernambuco, localizada na depressão sertaneja em 2019. Pessoal, por que é depressão? Porque se vocês observarem a imagem, ao redor aqui, ó, são tudo montanhas, certo? E aí, essa cidade aqui, ó, essa parte é depressão porque ela fica embaixo. Ou seja, ela fica embaixo e ao redor dela ficam montanhas, né? Planaltos. Planaltos são as montanhas, né? São os picos mais elevados aí. E aí a depressão, ela fica embaixo, tá? Conseguiram entender o que é depressão? sim. Aham. Depressão é uma cidade, né? Um lugar aí, um relevo que ele fica embaixo, ao redor de planaltos, ao redor de montanhas e Ô, prof, mais altos. Pissarras é depressão, né? Porque, tipo, o nível da praia e o nível da minha casa é quase igual, assim, um pouco mais alto, claro. Mas é quase o mesmo. A professora vai trazer na próxima aula para vocês o tipo de relevo aqui das cidades, tá? De Penha, de Pissarras. Eu vou fazer essa pesquisa aí e a professora vai trazer na próxima aula para a gente conversar sobre esse assunto, tá? Vamos Ô, lá. prof, Oi, tu vai mandar atividade no CA ou na apostila? só um pouquinho, tá? Primeiro precisa terminar aqui esse pensamento, esse raciocínio aqui. Vamos lá. Ali na página 9 ainda diz assim, ó. No caminho no caminho da casa para a escola, percebo que o relevo em geral é irregular, pois as ruas têm muitas subidas e descidas. Nos seus percursos diários, você observa diferentes formas de terreno? Que tipo de relevo predomina no seu trajeto casa-escola? Não me põe na boca. O relevo que predomina aí no trajeto da escola para casa é bem irregular também, né, pessoal? A gente passa aí por subidas, por descidas, né? Prof, eu não faço. Não, o teu é tranquilo? Ó, daí por isso tem diferença, né? Porque eu moro na Penha, eu passo por subida e descida para ir na Porque escola. a escola é perto da minha casa. Porque é tipo, eu desço o morro, daí eu só viro à esquerda. Daí eu já chego na escola. Mas mesmo assim é irregular, porque você desce um morrinho, né? O morrinho da sua casa ali, da sua rua. Professor,
é irregular. Oi, Pedro. Professor, a ponte conta? Conta, claro. Então, só por causa da ponte fica irregular. Conta, Daí sabe faz por outra quê? Conta porque a gente tem que subir e descer a ponte, né? Se fosse tudo plano, né? A gente poderia atravessar tudo tranquilo. Como tem um rio, tem que ter a ponte. E aí isso acaba se tornando irregular, porque a gente tem que atravessar o rio, né? Pessoal, vamos lá. Oi. Prof, Oi? tipo assim, na rua da minha casa, de boa, bem retinho. Só que daí depois, tipo assim, tem um cruzamento que vem a minha, mais uma do lado esquerdo, lado direito e uma em frente. Se tu seguir em frente, tem um morro que sobe, depois Aham. Prof, nossa aula acabou, eu acho. São 40 minutos, tá, Pedro? Pessoal, vamos lá. Lá em planícies, na página 10, nós vamos falar um pouquinho sobre as planícies. São relevos, geralmente planos e de baixa altitude, localizados ao longo do litoral ou perto de rios. Resultam no processo de deposição de materiais trazidos das áreas mais altas pelo vento e pela chuva da água. Pela água da chuva, desculpa. Pessoal, então aqui, ó, planícies, vocês conseguem observar aqui, ó, na nossa região, é meio planície também, né? Por quê? Porque é uma região litorânea, né? E aí a gente consegue observar, é plano, tá vendo? Ó, quando a planície se localiza no litoral, é chamado de litorânea, ou seja, planície litorânea, né? Que é o que a gente se encontra aqui na nossa região, planície litorânea. E aí, quando a planície se localiza no interior do continente, é chamado de continental, planície continental. Ou seja, né, não é perto de praias, aí são rios, né? Perto de rios. Vamos lá. Vocês vão realizar agora de atividade, página 10, a seção lápis na mão. Vão assinar aqui verdadeiro ou falso para as questões. Ficou com dúvida? Volta ali no que significa cada uma ali dos relevos, tá? Para fazer a leitura novamente. Então, vocês vão fazer aí a questão número 1. A número 2, ó, tá deitada aqui a minha apostila, porque aqui, ó, embaixo tem os tipos de relevo, tá, pessoal? Para vocês aí destacarem esse tipo de relevo e colarem ali, tá? Acabou a aula, outra prof já tá mandando um negócio. Ô, Matheus, a professora está em aula ainda, tá, Matheus? Pessoal, aqui, ó, na página, vocês vão realizar a sessão lápis na mão da página 10, da página 11, que é a número 2, tá? Só a página 10 e a página 11, tá? Na próxima aula, a gente vai continuar ali os rios e as paisagens brasileiras, tá? Pessoal, a professora quer esclarecer uma coisa rapidinho para vocês. A nossa aula aqui no Zoom, ela tem a duração de 40 minutos, certo? Como a professora entrou um pouquinho mais tarde, por quê? Porque a professora teve que esperar ali converter o vídeo, a nossa aula vai até um pouquinho mais tarde, tá? Então, por isso a demora. A professora nunca encerra quando encerra a aula antes, é para vocês, dar tempo de vocês realizar as atividades, certo? Eu não estaria ultrapassando o horário se eu tivesse, eu não ia passar fora do meu horário se eu tivesse errada, né? Então, como a gente começou um pouquinho mais tarde, a nossa aula automaticamente vai um pouquinho mais tarde, tá? Então, fiquem tranquilos, a professora sempre avisa vocês quando tá encerrando, quando tá acabando, tá? Então, pessoal, ficou alguma dúvida para as atividades de hoje de geografia? Não. Tranquilo, né? Bem tranquilo de Bem explicado, prof. Sim, Isso. Joia. Na próxima aula de geografia, vamos fazer a correção aí dessas duas páginas. E aí a gente... é só a questão 1 e 2, né? Questão 1 e 2, que aí no caso fica na página 10 e 11, né? Mas questão 1 e 2, tá? Da seção lápis na mão. Tá bom, galera? Ficou mais... Alguém quer tirar alguma dúvida? Gustavo? Ô, prof, já colocou no grupo que vai ser a aula dela agora. A Mari tá doente. Professora Mari está doente. Quem vai dar aula de matemática para vocês é a prof. Joyce, tá? Iba. Galerinha, a professora vai encerrar nossa aula por aqui. Beijinhos.
Bom final de semana para vocês. E semana que vem Eu a gente também. volta aí com muitas novidades, né? Semana de festa junina. Tchau, Tá bom, pessoal? prof. Tchau, Beijinho. prof. Tchau. Obrigada.